Cristologia, a partir da página 149, unidade 4. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Hoje nós vamos terminar essa importante matéria. Não sei os irmãos, mas eu gosto dessa matéria demais, né? Essa matéria é muito profunda. Eu sinto pena de a gente não ter um tempo mais para a gente, né? Para a gente nos aprofundar mais nessa matéria. Mas vocês têm um livro aí, né? Com mais tempo, vocês podem ir pesquisando e se aprofundando cada vez mais nessa matéria. Na unidade 4 nós vamos estudar quem é Jesus para nós. O capítulo 1, Jesus Cristo o Salvador. Capítulo 2, Jesus Cristo as primícias dos que dormem. Capítulo 3, Cristo a quem estamos unidos. Capítulo 4, Jesus Cristo o centro da igreja. E o capítulo 5, Jesus Cristo o centro. Então vamos lá falar sobre Jesus Cristo Salvador, capítulo 1. Então nós vamos falar quem é Jesus Cristo para nós. Aí no capítulo 1, oi? Página 151, agora, capítulo 1. Jesus Cristo nosso Salvador, ou Jesus Cristo o Salvador. Como já dissemos, não há cristologia sem soteriologia. Soteriologia, irmãos, é uma matéria da teologia sistemática que vem soter. Soter no grego é salvação, salvador, escape, entendeu? Soter. E logia, estudo, discurso, né? Então, soteriologia, ensino, discurso sobre a salvação. Então, não há cristologia sem soteriologia, ou seja, não tem como você estudar a salvação sem Cristo, sem Jesus Cristo, porque Ele é o pilar principal da salvação, né? Aí diz aqui, qualquer estudo da pessoa de Jesus Cristo que não leva em conta seu papel como Salvador da humanidade, estará tragicamente incompleto, pois ignorará aquilo que Cristo mais fez de importante por nós. Ele comprou a nossa justificação perante o Pai com o próprio sangue e se fez eternamente o sacrifício sacerdote de uma nova aliança entre Deus e o homem. Então a coluna principal da salvação do homem é Cristo. No entanto, nós vemos bem, é muito conhecido esse texto de Atos 4,12, né? E nenhum outro nome há dado entre os homens a qual importamos que sejamos salvos. Quem é? Jesus, né? Jesus. Aí na página 152 tem o problema do pecado. Ou seja, se tem salvação é porque tem pecado. Aí diz assim, a teologia protestante, no caso, nós tratamos o pecado, não é uma ação singular, mas um modo de vida. Através de Adão e Eva, por causa dos pecados dele, toda a humanidade nasceu serva do pecado. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Ou seja, por causa de Adão, toda a raça humana, todo homem tem essa situação conivente, que é o pecado. E é uma das matérias também, quando nós estudarmos teologia sistemática, vocês vão ver que é uma das matérias da teologia sistemática, a hamartiologia. Hamartiologia é a doutrina do pecado, onde se originou o pecado, como surgiu o pecado, o porquê nós somos pecadores, tudo sobre o pecado. Aqui nós vamos só dar uma pincelada, porque nós, na realidade, a intenção é apontar o Salvador, que é Cristo, né? Aí nós encontramos aqui, segundo Paulo, o pecado domina o homem, Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 20, né? Porque diz aqui,
porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço mais eu, mas o pecado em que a mim habita. Ou seja, essa é o grande problema da degradação do homem por causa do pecado. O pecado entrou na situação e na vida do homem de tal maneira que mesmo o homem não querendo fazer o pecado, ele peca. É aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu aborreço, o mal que eu não quero, sempre está diante de mim. Diz aqui, o pecado nos impede de buscar a Deus, pois em nossa condição natural pecadora preferimos permanecer no pecado a buscar a reconciliação com Deus. E a Bíblia diz, Isaías 59:2, o que ele fala sobre isso? As nossas iniquidades fazem separação. Ou seja, o pecado quer nos afastar de Deus. Nós, irmãos, nós, seres humanos, sem Deus, por si só, não busca Deus. O homem por si não busca Deus, não adianta. Se o Espírito Santo não fazer a obra no homem, não adianta. O homem por si só, ele não quer Deus, porque ele está no pecado, ele está cego. É aquilo que o próprio Paulo diz aos Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o homem, ele não quer Deus. O homem sem Deus, o homem que não conhece a palavra, o homem que não tem Jesus, ele não quer nada de Deus, ele está cego no pecado, entendeu? Então, na realidade, sempre foi o Deus em busca do homem, irmãos. Nunca é o homem em busca de Deus. Quando Adão pecou, quem foi atrás dele? Não foi Deus? O que Deus perguntou no jardim do Éden? Adão, onde tu estás? Mas não é uma pergunta, né? Nós estamos falando de um Deus Messias, que conhece tudo, que sabe tudo, que está em todos os lugares. Agora esse Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Parece contraditório, né? Mas na realidade é Deus em busca do homem. Você está entendendo? A parábola do Lucas 15, as 3 parábolas da ovelha, da dracma e do filho, retrata a situação do homem. Deus sempre está em busca do perdido, sempre em busca daquele do homem, né? E ele faz isso através do Espírito Santo. Então o problema do homem foi sempre o pecado, a partir de Adão e Eva. Ele vai em busca sem uma escolha específica, ele escolhe. Não. Ele vai em busca da humanidade. Ele está em busca da humanidade, ele está em busca do homem, independente, né? Na realidade, aí nós podemos falar um pouco sobre a doutrina reformada, né? Da busca do homem individualmente, da predestinação. Deus buscou o Henrique, não buscou você. Que Deus é esse? Deus faz acepção de pessoas? Não, de maneira nenhuma, entendeu? Deus, ele está em busca do homem. Você está entendendo? Aí o que acontece? Aí é onde entra o trabalho missionário, onde entra o trabalho da oração, entra o trabalho da igreja, e atrás dos perdidos. Aí retrata o que? Aquela mulher que foi atrás da dracma. A dracma simboliza o pecador, a mulher está em busca da dracma. A ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás da ovelha.
Aí eu pergunto para você: por que que a mulher foi em busca da dracma, o pastor foi em busca da ovelha, mas o pai não foi em busca do filho? Entendeu? Porque são 3 classes de perdidos diferentes. Uma é a ovelha, outra é a dracma, outra é o filho. São 3 qualidades de pessoas perdidas. A ovelha, ela não quis se perder, ela se perdeu, se feriu, ela saiu do aprisco, ela não quis, então ela se perdeu. Então aí o pastor tem que ir atrás. A dracma não tem como ela se achar, porque dracma é uma moeda. Moeda não tem sentimento, irmão, moeda não tem vida em si próprio. Ali representa, na realidade, dentro de uma hermenêutica saudável, é uma das matérias que nós vamos estudar, aquela casa simboliza a igreja. Ali fala de perdidos dentro da casa. Você está entendendo? Perdidos dentro da casa. Vocês que pregam aí, dá para pregar muito em cima disso aí. Você está entendendo? Pode falar. Oi? Livre-arbítrio. Por que o pai não foi atrás do filho? O pai era um pai mau? Não. Quem decidiu ir embora foi o filho. O filho tomou o livre-arbítrio e a atitude de ir embora. Então o pai não tinha de ir atrás dele. Então por isso nós temos que tomar cuidado. Acho que eu já disse isso em alguma aula atrás aí, de que às vezes tem o pródigo, irmão. Tem filho pródigo, que se você for atrás dele, você quebra a cara, porque é ele que quis ir embora. Ninguém mandou ele embora, é ele que quis. Entendeu? Aí se você vai atrás dele lá, ele está tão cheio das comidas dos porcos, que é perigoso ele falar, né? Mas aí a Bíblia diz assim, e caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Esse caindo em si é obra do Espírito Santo, que faz o homem cair em si, porque na casa do meu pai tem alimento, na casa do meu pai tem bênção, e ele começa a analisar o que tem na casa do pai e o que ele está passando. Aí é obra do Espírito Santo. Ou seja, é claro que o texto é parábola, e nós não podemos fazer doutrina em cima de parábola, entendeu? Mas é claro que nós podemos fazer uma analogia, de que o pai intercedia pelo filho, entendeu? Aí o Espírito Santo entra. Então, ou seja, existem perdidos, que o trabalho que nós devemos fazer, às vezes não é nem visitar ele, mas é jejuar pela vida dele e orar por ele. Então, os teólogos liberais, eles não acreditam que Deus descia no jardim. Os teólogos liberais, eles descartam essa ideia de que Deus descia para conversar com Adão, como diz o texto. Mas a maioria dos teólogos, eles em si acreditam sim que Deus descia numa teofania, que é a manifestação visível de Deus ao homem, para que o homem o compreendesse, entendeu? Então, dentro dessa questão, a maioria dos teólogos pentecostais, os teólogos batistas também concordam entre si, que ali Deus descia em teofania para conversar com o homem. Mas depois do pecado não, aí depois do pecado não, aí somente a voz. só a voz. Depois do pecado, por isso que eu falo, o pecado, o homem, além de ele perder tudo, ele perdeu mesmo, entendeu? Perdeu tudo, né? Mas qual é a solução do pecado? Página 153. A solução para o pecado, para o problema do pecado, seria a expiação. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou desamparados, apesar da nossa rebeldia contra Ele. Se lembra ali no Jardim do Éden o que Deus já fez de imediato, apontando para Cristo? Matou um animal inocente, irmão. Aquele animal, a pele daquele animal fez vestimenta para o homem e para a mulher.
cobrindo a sua nudez, porque no entanto o próprio Adão disse: Senhor, nós vimos que estávamos nu e nos envergonhamos. Então, através daquele sacrifício daquele animal inocente, apontando para Cristo, entendeu? A pele daquele animal serviu de vestimenta para o casal, e o derramamento de sangue, a expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aí tem um filme que Hollywood inventou, que deu um tema de uma mensagem, que eu já até preguei sobre essa mensagem: sem dor, sem ganho. Não existe ganho sem dor. Para ganhar a salvação, teve que alguém sofrer. E quem é que sofreu por nós? Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí diz aqui na página 153: porém a lei sozinha não resolveu o problema do pecado. Pelo contrário, a lei serviu como um parâmetro pelo qual todos os pecadores avaliavam suas vidas. Percebe-se o quão distante estavam de alcançar justiça. Nenhum de nós é capaz de obedecer à lei perfeitamente, e portanto tudo o que a lei pode fazer é revelar as profundezas da nossa situação pecaminosa. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, Deus chamou Israel, Deus deu a sua lei, Deus falou por intermédio dos profetas, e uma das profecias que mais evidencia, que nós falamos já aqui, Isaías 53, o Messias prometido por Deus, através das mensagens proféticas. Deus estava dizendo que iria trazer expiação para o povo, remissão dos seus pecados. Aí diz aqui também, Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 23, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Aí se manifestou o que? Se manifestou a graça divina. E o que é a graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nenhuma condições de ser salvo. Por isso que eu já falei para vocês, chega a aparecer calvinismo, né? Dizer que é Deus que vai atrás do pecador, né? Mas não é, irmãos. Na realidade, Deus, falando aqui de Novo Testamento, quando o próprio Deus se encarnou, é o próprio Deus indo em busca do pecador, porque ele viu que em todo o Antigo Testamento, nos rituais que se faziam no tabernáculo, em todas as situações, o homem não conseguiu fazer o bem. Por mais que o homem tentasse os sacrifícios, o homem não conseguia. Então a graça, aquilo que nós não merecíamos, Deus fez. E Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, ou seja, Deus ele vai em busca de todos. O texto áureo da Bíblia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê. Você está entendendo? Tem a ação de Deus, mas tem também a decisão do homem. A ação de Deus é em busca, mas o homem que tem que... Aí entra a obra do Espírito Santo também, aquilo que eu disse para vocês. Porque se o Espírito Santo não convencer o homem que ele está em pecado, mesmo ele sabendo da obra redentiva, redentora da cruz, o homem não se decide por Cristo. Você está entendendo? O homem, se o Espírito Santo não fazer a obra, não adianta. Aí onde entra a diferença nossa, irmãos, a igreja. Você está entendendo? Porque às vezes nós não oramos como deveríamos orar.
não jejuamos como deveríamos jejuar, porque não adianta a gente, muitas das vezes, como estudantes, nós temos que fazer isso, nos dedicar ao estudo. Paulo diz isso: persista em ler, em estudar. Jesus Cristo disse: examinar as Escrituras. O nosso dever é estudar. Mas uma coisa é, irmãos, não adianta nós pregarmos um sermão cheio de cristologia, hermenêutica, homilética, a sua mensagem mexer com o intelecto dos homens, mas não descer no coração do pecador. Você está entendendo? Aí é onde entra a diferença da unção de Deus. Você pode pregar uma mensagem cheia de conhecimento, mas mergulhada no óleo, irmão, cheia de óleo, entendeu? Então na hora que a mensagem é lançada, o óleo vai junto, irmão, aí a bênção é completa, entendeu? Então o que está faltando hoje em nós, quando eu falo em nós, em todos nós, é o óleo do Espírito Santo, é a graça, o poder de Deus, para que quando nós anunciamos as verdades do Evangelho, o pecador sentiu o impacto do Espírito Santo naquilo que você está falando. Aí ele não aguenta, ele se arrepende. Aquilo que eu disse, o filho pródigo disse: levantar-me-ei, caindo em si. E esse cair em si é o Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo ele convence, ele mostra para o homem: você viu como você é pecador? Você precisa de Cristo. Aí é onde o homem se rende a Jesus Cristo. Aí nós entramos na página 156 para dizer do amor de Cristo. O amor de Cristo. 1 João capítulo 4 verso 19 diz assim, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E quer um amor mais demonstrado do que esse? Ele nos amou primeiro. Diz aqui, a Bíblia deixa claro que o motivador principal de Jesus em se voluntariar como sacrifício pago pelos nossos pecados de toda a humanidade foi o infinito amor de Deus pelas suas criaturas. Romanos capítulo 5, do 6 a 8. Aí diz aqui, João escreveu que não precisamos sentir medo em relação ao nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Aí esse amor, como nós estamos falando, esse amor não está restrito a um ou a outro, ou seja, há uma universalidade do amor. Está em 1 Timóteo capítulo 2, do 4 ao 6, e João 3, 16 e 17. Ou seja, esse amor é estendido a todos. O amor de Deus é universal a todos. Eu quero que vocês entendam bem, irmãos, para não cair no universalismo. Existem 3 tendências doutrinárias. Existe a predestinação fatalista, existe o livre-arbítrio, o calvinismo, o livre-arbítrio, que é o arminianismo, e existe o universalismo. O universalismo diz que no final das contas Deus vai perdoar todo mundo, ninguém será condenado, porque o amor de Deus é tão grande que todos serão perdoados no final das contas. Na hora de passar a régua lá, Deus vai perdoar todo mundo. E aí, como que fica? É uma doutrina que se prega. Um exemplo, a Igreja Católica prega o universalismo. Tem teólogos liberais nos dias de hoje que acreditam no universalismo. Dr. Champlin, por exemplo, é um grande teólogo que morreu ano passado. O homem é um catedrático, entendeu? Ele era universalista. Ele acreditava que no final das contas Deus iria perdoar todo mundo. Mas só que na realidade, nós analisarmos bem, o amor de Deus está quando há uma reprovação. Não existe amor sem reprovação, irmãos, porque Ele repreende quem Ele ama. Você está entendendo? Agora, se eu crer que Deus Ele vai, no final das contas, Ele vai perdoar todo mundo, e aí? Foi que nem um certo pregador disse:
Se Deus perdoar a vida atual desta geração concernente à homossexualidade, Deus vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Ele é condicional? O quê? O amor condicional? O amor é incondicional, entendeu? O amor condicional entra aí o calvinismo, porque o amor de Deus é incondicional. Aquilo que eu disse, Ele nos amou primeiro. Ele não esperou a gente ir para a igreja para Ele nos amar. Ele não esperou a gente acreditar na sua palavra. Ele acreditou na minha palavra, então eu vou amar Ele, né? Não, nós estávamos nos nossos deleites e pecados e Ele nos amou. Então o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus se estende para a prostituta, para o bandido, para o homicida, para todos. É incondicional. Enquanto a vida, há esperança. Nada a ver com misericórdia? Oi? Nada a ver com misericórdia, com amor. Não. Misericórdia é quando Deus, a palavra misericórdia, né? É quando Deus olha a situação do homem e tem misericórdia da situação do homem. O amor de Deus é além da misericórdia, entendeu? O amor de Deus transcende, e é um dos atributos comunicáveis de Deus, a misericórdia. Deus é amor, Deus ama. Nós não amamos? Quem ama a Deus e não ama seu próximo, e aí? Mas é isso que hoje em dia, né? Hoje em dia muita gente está confundindo, né? E andando aí de qualquer maneira e dizendo que Deus vai perdoar porque Deus é misericórdia, Deus vai dar uma nova chance. Deus, Ele ama a todos nós, mas desde que vai se fazer se cumprir a tua vida, a vontade dele, a promessa dele, desde que você se coloca na posição. Na posição? Não é porque Ele te ama que Ele vai te levar Não. pecador para o céu. Não. Você não se converter e não seguir a Ele, Não adianta? Não, mesmo Ele te amando. A misericórdia, elas são o fato de não sermos consumidos, diz o profeta. Mas o amor de Deus vai se estendendo dentro da misericórdia. Mas chega um tempo em que, você está entendendo? A misericórdia, aí entra a justiça, um outro atributo. Jeová Tsidkenu é um atributo divino, a justiça. Por que Deus tem que punir os pecadores? Por causa da justiça. Acaba a misericórdia, entra a justiça. O amor continua. Mesmo Deus nos reprovando, Ele nos ama, entendeu? Mesmo Ele nos reprovando, Ele nos ama. Um exemplo, a gente pega aí todo o contexto do antigo Israel. Deus mandava os profetas e o cajado vinha, veio o cativeiro babilônico, veio o cativeiro assírio, veio tantos os conquistadores e exortava Israel, e a chibata comia sorta, e o rei em cima de Israel. Era Deus repreendendo o seu povo através de outros povos. Não é que Deus não amava o seu povo, pelo contrário, a história do profeta Oséias é clara nisso. É Deus mostrando através da vida do profeta que Ele ama tanto o seu povo, que manda o profeta buscar a sua esposa no meio da prostituição, e ela largou dele e disse: vai lá, Oséias, pega de novo a esposa. E era Deus mostrando: vocês são rebeldes, vocês vivem no adultério, mas eu vos amo. Entendeu? Hoje em dia, para a gente entender, a forma mais fácil é a mesma coisa dos nossos filhos. Todos nós amamos nossos filhos, mas se eles estiverem no erro, você vai repreender. Vai repreender. Não é porque você não é, você vai repreender. E o pai que não repreende o filho não ama seu filho, não ama. Porque o verdadeiro amor traz a correção. Porque se você não ensina o menino no caminho que deve andar, você vai ter problema futuro, entendeu? E se existe um pedagogo por excelência, é o próprio Deus. Ele educa os seus filhos da maneira, é claro que quem quer receber educação, né? Mas então, irmãos, o amor de Cristo é esse.
é que Ele nos amou primeiro. E diz lá 1 João 2:1, né? Filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis, mas se vocês pecar, há um advogado junto do Pai. Irmãos, só para me finalizar essa parte aqui, não confunda pecar e em viver na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado não tem Deus e não conheceu. Uma coisa é a pessoa pecar, outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado, entendeu? Por isso que ele diz, eu vos escrevo isso para que não pequeis, ou seja, evite o pecado, mas se vocês pecar, há um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pecamos, falhamos porque nós somos pecadores. 1 João 1:9, né? Se dissermos que não temos pecado, já pecamos e a palavra da verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aproveitando esse gancho aqui, aproveitando o ensejo, né? Vocês sabiam que no Novo Testamento existem 3 pecados imperdoáveis? 3 pecados imperdoáveis. No Antigo Testamento existe, segundo o pastor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, né? Saudoso Antônio Gilberto, nós tivemos aula de teologia sistemática com ele. Ele dizia que no Antigo Testamento existia mais de 20 pecados não perdoados, mas no Novo Testamento, irmãos, existem 3 pecados imperdoáveis. Tem gente que só acha que é um, né? Mas existem 3 pecados imperdoáveis. O primeiro todos nós conhecemos, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? Quem blasfema contra o Pai, há perdão, contra o Filho, há perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Então o primeiro pecado imperdoável é a blasfema contra o Espírito Santo. Segundo pecado imperdoado, sabe qual que é? A apostasia consciente. É aquilo que Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10 fala, da apostasia. O que é apostasia? É você deixar se afastar. Acho que foi uma das perguntas, eu acho, se não foi da prova passada, uma das perguntas foi da apostasia consciente. Você tem a consciência, se desvia da verdade e pleiteia contra aquilo que é verdade. E era isso que estava acontecendo com os primeiros cristãos, que estavam abandonando Cristo e voltando à prática da lei. E é por isso que o autor aos Hebreus diz, olha, voltou à antiga prática, né? Colocou a Cristo o vitupério, pisou no sangue do Filho de Deus e ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou o Espírito da graça. Que Espírito da graça é esse? O Espírito Santo. Pisou no sangue do Filho de Deus, ou seja, disse que o sacrifício de Cristo não serve para nada. Esse é o segundo pecado imperdoado. No entanto, depois você lê lá Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10, você vai ver lá que para esses não existe mais sacrifício. Terceiro, sabe qual que é? Esse é fácil, só se você pensar um pouquinho você vai analisar. Pecado não confessado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para aquele que confessa e deixa, alcança, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então o pecado não confessado não tem misericórdia, porque não confessou. Por isso que Romanos 10, 9 e 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Você está entendendo? O poder da confissão, confessar o pecado, confessar Cristo, confessar. Então o pecado não confessado, irmãos, ele não alcança misericórdia. Tem que confessar o pecado, confessar a transgressão. Se eu pequei contra o irmão, eu confesso para o pastor: ó pastor, eu pequei contra o Henrique, tá?
E aí, você foi lá consertar com ele? Não, eu estou confessando para o senhor aqui. Não, eu tenho que ir perante ele e me consertar com ele. Então, entrou nos detalhes do pecado, tem algumas notações que fala a aplicação pessoal aqui, ó. Tenha certeza que o perdão de Deus está garantido pela morte de Cristo. Se Deus perdoou nossos pecados por causa da morte de Cristo, por que devemos confessá-lo? Ao admitir o nosso pecado e receber a purificação de Cristo, estamos, primeiro, concordando com Deus que o nosso pecado realmente é pecado e que estamos dispostos a não praticá-lo novamente. Segundo, assegurando que não escondemos o nosso pecado dele e, consequentemente, de nós mesmos. Terceiro, reconhecendo a nossa tendência ao pecado e confiando em seu poder para vencer. isso, entendeu? Nós não praticamos a confissão como os nossos primos católicos, né? De ir lá tal, não. O exemplo, se eu pequei contra Deus, eu tenho que ir perante Ele. Se eu pequei contra o meu irmão, eu tenho que ir perante Ele. Então eu tenho que ir até o transgressor. Você está entendendo? O amor de Deus é derramado em nós. Você está entendendo? Mas nós devemos confessar os nossos pecados. Universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Aí ele começou a pregar. Ele tinha 6 mil membros na igreja dele. Começou, ele tinha uma igreja grande, um lugar. Os membros começou a sair, começou a deixar ele sozinho. Ele ficou sozinho, mas não abriu mão daquilo que ele acreditava. Mas ele acreditou numa coisa. Aí, decorrente da caminhada dele, ele passou o tempo para outra. Aí eu queria dizer assim, você vê, se a pessoa ela não está firmada na palavra, não está, né? Ela acaba vendo esse filme, acaba mudando de ideia. Eu acho que eu já vi esse filme já. Caminho da fé. Já vi. Isso. Então, se a pessoa não tiver Então, firmada, ela acaba mudando. isso. Ver o filme como isso. Então, isso aí, irmãos, eu assisti esse filme faz tempo, mas já assisti. É falta de uma hermenêutica saudável, porque você não pode, irmãos, de maneira nenhuma pegar um texto na Bíblia e você se debruçar só em cima dele e criar doutrinas em cima dele. Você está entendendo? Que nem um exemplo, na Assembleia de Deus, né? Pela convenção tem que ser 3 no mínimo, né? 3 ou 4 textos para dar substância na crença. Você está entendendo? Então, que nem ele aí, eu recordei desse filme. Ele pegou um texto e se debruçou em cima e começou a aplicar em cima daquilo toda a sua regra de fé. Aí é onde que as coisas fazem mal, porque no caso o universalismo, ou a igreja católica, pega alguns textos e criam doutrinas em cima. Na realidade, aquilo que eu falei para vocês sexta passada, vocês lembram que eu falei sobre Maria, mãe de Deus? Ou seja, nós temos que olhar todo o contexto e as regras doutrinárias que a Bíblia me garante que Cristo é Deus. Então eu creio num Jesus que é Deus desde o ventre, não em que Maria é salvadora, não, Cristo é Deus desde o ventre, tudo dentro de vários textos e contexto bíblico, entendeu? Aí a católica pega alguns textos isolados, provando que Jesus é Deus, sim, mas dando uma ênfase em Maria. Você está entendendo? Aí nós dizemos que texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas a gente vai ver, se a gente estuda hermenêutica no 3º ou 4º livro, antes de nós entrar em escatologia.
é bom nós fazer hermenêutica antes, porque escatologia mexe muito com os textos, e se não tiver uma hermenêutica saudável em escatologia, faz uma lambança, irmão, cria heresia para todo lado, né? Então vamos ver se a gente termina epístolas gerais depois das paulinas. Nós vamos fazer hermenêutica, porque daí vocês, estudando hermenêutica, vai dar uma boa base para vocês analisar todo o contexto dos textos, para vocês, quando vocês entrarem no texto da Bíblia, vocês vão ter todo um respaldo para alicerçar e não correr perigo de fazer igual esse pastor fez. Isso. Aí você vai. Não, outro filme que é perigoso, irmão. Já vou mudar aqui. A Cabana. Quem conhece Bíblia, é um excelente filme. Não sei se o senhor já assistiu esse filme. Quem tem estrutura bíblica, esse filme é excelente. Mas para quem anda na corda bamba, não é não. Porque esse filme mostra a Trindade e o Espírito Santo é uma mulher. Alguém já assistiu A Cabana aqui? Né? Então é lindo o filme, irmãos. O filme é espiritual. O filme é espiritual. O filme tem uma dimensão na espiritualidade mesmo daquele homem que quer Deus. Ele precisa de perdão, mas só se você não tiver base bíblica, você vai para o espiritismo. Você entra numa dimensão politeísta, em acreditar em 3 deuses, porque quem fez o filme tentou mostrar a Trindade, mas não tem como mostrar a Trindade, né? 3 pessoas. Então ele pegou 3 personagens para mostrar a Trindade. Então quem não tem estrutura bíblica não é bom assistir. Agora quem tem já uma estrutura, mas infelizmente o filme está aí, né? Assiste quem quer, né? Aí é onde nós que somos, a maioria aqui é líder de alguma coisa, do departamento, é obreiro, né? Você tenha argumentos para quando alguém falar uma bobeira na escola dominical lá, você, opa, peraí, né? Amém, irmãos? Vamos falar das consequências da cruz. As consequências da cruz, página 158. A cruz significa que aqueles que creem em Jesus não tem mais nada a temer, né? A ira divina, não temos que temer a ira, porque através do sacrifício de Cristo na cruz, nós recebemos a nossa absolvição. Romanos 8, verso 1, que está lá, vocês sabem de cabeça? Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está. Então está falando o que? Da consequência da cruz, a absolvição. Entendeu? Através da cruz de Cristo nós somos absolvidos, né? Também diz assim, Deus se fez de nós instrumento da sua reconciliação, 2 Coríntios 5, 19 ao 20. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós o rogasse. Ou seja, pela cruz, através da cruz, a consequência da cruz, Ele nos reconciliou, e através da reconciliação de Deus conosco, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Aí Filemão, irmãos, se quer reconciliação, é Filemão, entendeu? É a reconciliação de Deus com o homem. Você está entendendo? E Deus deu isso para quem? Para nós. Quando você conduz uma pessoa a Cristo, você está exercendo esse ministério, você está reconciliando uma pessoa a Cristo. Outro texto também está em Hebreus 7, 24 e 25, diz que nunca nos faltará um caminho a Deus, pois em Cristo, e Ele se posicionou como sumo sacerdote para conosco. E o autor dos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, pela consequência do Calvário.
Você está entendendo que a cruz, irmãos, é aquilo que nós estamos falando, a cruz, não é a cruz, é a obra da cruz, a redenção através da cruz, o ministério que todo a obra redentora pela cruz, nós temos absolvição, temos perdão, temos ministério da reconciliação, temos refúgio, na cruz temos refúgio, e o Antigo Testamento já apontava disso. Vocês lembram lá a cidade de refúgio? Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Eu não me lembro se esse trimestre vai chegar a falar da cidade de refúgio, senhor sabe me dizer ou não? Também não me lembro. Como nós vamos falar do tabernáculo, né? Talvez eu não me lembro se esse trimestre vamos falar de cidade de refúgio. Qual é a cidade de refúgio? Existia no Antigo Testamento as cidades refúgios que ficavam esparramadas por todo Israel. Então, quando alguém pecava, antes dele sofrer a pena do pecado que ele cometeu, um exemplo, roubou uma vaca aqui do Henrique, e ele ficou bravo, ele quer me matar, e eu corria para a cidade de refúgio, e quando eu chegava na cidade de refúgio, ele não poderia fazer nada para mim, enquanto um sacerdote não julgasse a minha causa. Você está entendendo? O sacerdote devia julgar a minha causa. Agora, se o sacerdote desse a causa dele ganha, o que eu deveria fazer? Eu deveria ressarcir a vaca dele. Mas um exemplo, eu matei ele, e veio alguém atrás de mim para me matar também. Eu entrava na cidade de refúgio, e aquela cidade de refúgio, o sacerdote ia julgar a minha causa, entendeu? E muitas das vezes, o sacerdote julgava a causa, e quem matou, olho por olho, dente por dente, aquela pessoa era entregue para ser morta também, mas não tinha certeza que matou. Aquela pessoa, ela tinha que viver na cidade de refúgio até aquele sacerdote morrer. Quando aquele sacerdote morresse, aquela pessoa ficava livre, porque não teve certeza se houve homicídio ou não. Então a cruz, irmãos, é isso. A cruz é a nossa cidade de refúgio. Nós vamos para a cruz, e lá nós temos não um sacerdote, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Mas nós temos que esperar o sumo sacerdote morrer. E daí? Mas ele já morreu. Aí ele julga a nossa causa já, porque ele já morreu. Você está entendendo? Mas e aí? Ele é a propiciação. Ele é tanto o sacerdote como ele é o cordeiro, como a propiciação. Você está entendendo? Então, através da cruz, temos todos esses benefícios. Tem gente que acha que a cruz só serviu, né? Irmãos, se nós falarmos só o que a cruz fez por nós, vocês vão estudar esse trimestre. A escola dominical, irmãos, se você não tem costume de frequentar, esse trimestre está chique demais. Oi? Não, já era uma outra cidade dos leprosários, eles viviam separados, cidade dos leprosários. Vamos agora, irmãos, Jesus Cristo, as primícias dos que dormem. A partir da página 161, 162, 163, é o segundo capítulo. A ressurreição de Cristo é muitas das vezes mal compreendida pelo mundo, e até mesmo por muitos cristãos. Em filmes, histórias e peças, a ressurreição muitas das vezes é apresentada como simplesmente um final feliz da história de Jesus. Ele andou pela terra fazendo bem, foi injustamente torturado, executado pelas autoridades corruptas, mas tudo acaba bem, pois no terceiro dia após a sua morte, ele ressuscitou. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, irmãos, tem muita gente que pega a ressurreição de Cristo e aponta só no final feliz. Não, Jesus ressuscitou, né? O celular tocando aí, irmão, né? Então, a ressurreição de Cristo não é apenas um final feliz. A ressurreição de Cristo transcende
Aí diz aqui na página 162: a ressurreição não afetou a Cristo somente, mas em sua maneira um evento tão importante quanto a crucificação, tão vital quanto a cruz, para a conquista da nossa salvação. Por quê, irmãos? Acho que eu já falei para vocês aqui. Falamos muito da morte, né? Morte na cruz, morte na cruz, morte na cruz, morte na cruz. Amém. Sem dor, sem ganhos, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Glória a Deus pela morte. Mas e se Jesus não tivesse ressuscitado? O que Paulo diz em Coríntios 15? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Não existe, irmãos, cristianismo sem ressurreição de Cristo. Por isso que diz aqui, ó, Cristo, a primícia. E o que é primícia? É o primeiro fruto. É o primeiro. Quando Salomão diz lá, para honrar o Senhor com as primícias. Você está entendendo? E a primícia era entregue para quem a primícia, irmão? É que o estudo não é disso, né? Aí depois você estuda lá. Há uma grande diferença de dízimo para primícia, tá, irmãos? Há uma grande diferença de dízimo para primícia. Depois você estuda lá. Você está entendendo? E a primícia era entregue ao sacerdote. O dízimo também, mas as primícias especificamente ao sacerdote. Jesus é a primícia dos que dormem. Aí diz aqui na página 162: a ressurreição provou que Jesus é o Deus homem. O primeiro motivo, a ressurreição provou que Jesus possuía uma pessoa perfeita, humanidade e perfeita divindade. E diz aqui, ó, Paulo nos ensina aqui: o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei, e de que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem, então o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Então Cristo, por que Cristo morreu, se Cristo não tinha pecado? Pelos nossos. Então ele tinha que morrer. Então na realidade esse texto de que todos morrem por causa do pecado, Cristo está isento, porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Então, já que Cristo não pecou, ele não morreria, mas só que pelos nossos pecados ele morreu. Mas o que a morte, o aguilhão da morte, pôde segurar? Não pôde segurar Cristo, porque ele não tinha pecado. Então a morte não pôde o deter, a morte não pôde segurar. Aí eu pergunto para vocês, é a escatologia que nós vamos dar sobre o poder da morte, né? A morte é um espírito, a morte é um demônio, ou a morte é aquele cara com aquela capuz assim, né? Com aquela foice grande assim, né? O que é a morte? A morte não é um espírito, irmão, e nem um demônio. A morte é uma causa. Você está entendendo? O homem pecou, por causa do pecado, a morte. Então morte não é espírito. A gente tem um costume às vezes, né? Não que seja errado, né? Repreender o espírito da morte, né? Na realidade a morte é uma consequência do pecado, né? Então através de Cristo a morte foi repreendida, em Cristo. Por isso fala que ele é a primícia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus foi pregado na cruz, demorou um pouco ainda.
Ele se entregou, ele mesmo disse. Isso. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida e a tomo de volta, né? E no entanto, o ápice da morte de Cristo foi quando o soldado o furou do lado, né? Para provar que ele morreu, né? Porque dentro da cultura da época, e é o que aconteceu, todas as pessoas que morriam crucificado, muitos deles não morriam assim, eles quebravam a pessoa, quebravam as pernas, quebravam a pessoa com marreta, para morrer mesmo, entendeu? Então, os dois ladrões que estavam do lado de Jesus, aconteceu isso. Por isso que o soldado chegou e foi testar para ver se ele estava morto mesmo, e viu que verdadeiramente ele já tinha morrido. Ele tinha... Não precisou, senão não iria cumprir a palavra, né? Demorava, isso. Achou estranho, isso. Sobre ele, e ele apanhou a noite inteira, né? Temos que analisar isso, tá, irmãos? Os outros crucificados não recebeu o que Cristo recebeu, porque o seguinte, ali na realidade era uma jogada política e religiosa em cima de Cristo, porque ele apanhou a noite inteira. Os estudiosos dizem que o seu rosto estava irreconhecível, a face, por isso que tem um santo sudário. Vocês já ouviram falar do santo sudário? Aquele pano que a igreja católica, né? Porque a face de Cristo, aquele filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, que Maria chega, não sei se vocês já assistiram, Maria chega, né, e vai enxugar o sangue, aí diz que aquele ali é o santo sudário. Isso aí é doutrina católica, né? Mas os historiadores dizem que a face de Cristo estava irreconhecível por causa do espancamento, de tanto que ele apanhou. Ele apanhou com azorrague, era um chicote com osso de carneiro e com chumbo. Aquele chicote que você vê no filme do Mel Gibson, irmão, aquilo é realidade. O osso de carneiro era para furar a carne da pessoa. 12 tiros, né? Isso. Cada vez que dava, puxava. Isso. Você está entendendo? Por isso que até para você ver, ele estava coberto de sangue, e os soldados jogaram sobre ele uma túnica, né? Até fizeram piada depois, né? Ele é rei, então ele merece, né? E jogaram, aí depois tiraram. Imagina a dor que ele não sentiu. Circulando nas redes sociais, um pastor que também é médico, explicando todos os sentimentos que Jesus teve ali através da medicina. E é impactante as dores causadas. Isso. Pelo martírio, né, da noite inteira, e as dores causadas pela cruz. Pelo rompimento dos tendões da mão. Isso. Pelo peso. E outra, a cruz não era dele, né? A cruz não era dele. Teve que esticar ele. Segundo eu li também, quando foram esticar ele para dar o tamanho, deslocou. Você está entendendo? Imaginar o que Jesus passou por nós é muito emocionante para nós imaginar, porque é um relato assim. Então, quando a gente fala, mas Jesus morreu antes, analisa todo o contexto, o porquê que ele morreu antes dos ladrões, o porquê que não quebraram as pernas deles, como era costume se fazer na época. Foi para cumprir Isaías 53, moído pelas nossas transgressões, moído, como um cordeiro mudo, foi levado ao matador. Como homem, aí a gente fala, né? O psicológico de Jesus foi afetado muito, irmãos. Imagina, ele foi homem, se lembra? Nós estudamos Deus homem e Deus de Deus, homem de homem, né? Então imagine o homem no seu psicológico sofrendo tudo aquilo. Está entendendo? Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui. A ressurreição provou, né? A Bíblia, toda a Bíblia, a morte é definida como consequência
natural do pecado, né? Mas Jesus, tendo vivido sem pecado e suportou na cruz apenas os pecados dos outros, nunca mereceu a morte. Por isso a morte nunca teve domínio sobre ele. Está em Atos 2, do 24 ao 27, né? É a mensagem de Pedro, né? Olha lá, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Está vendo o sermão de Pedro? Era impossível que a morte o retivesse. Por que era impossível? Porque o pecado não era dele, o pecado era nosso. Então quando Cristo morreu e ele disse: está quitado, está pago, está consumado, o véu se rasgou, a obra do Calvário estava pronta. Então quando ele morreu, ali foi paga a dívida. Paulo diz que foi rasgado a cédula, a nossa dívida foi quitada. Você está entendendo? Então depois dali a morte, ele ficou 3 dias para se cumprir todas as profecias, e ao 3º dia ressuscitou, porque a morte não tinha poder sobre ele. E diz aqui, mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1:4. Ou seja, através de Cristo temos a vitória sobre a morte. A ressurreição é a vitória de Jesus sobre a morte. Aí diz aqui: por todo o Antigo Testamento encontramos uma forte angústia em relação à morte. Precisamos lembrar que nos escritos mais antigos da Bíblia não existe alusão de vida eterna ou qualquer forma de vida após a morte. Quando Jó pergunta, por exemplo: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó 14:14. Sabemos que a pergunta é retórica. Todos sabiam que a morte era inevitável, fim de toda a criação. Assim sendo, pela maior parte de toda a história dos antigos judeus, olhavam para a morte como um fim decisivo da existência humana, ou pelo menos como um destino misterioso, a respeito do qual nada pode ser conhecido. Aí onde nós entramos, irmãos, Eclesiastes fala muito sobre isso, e o Antigo Testamento fala muito sobre isso, e é os textos que os adventistas usam, congregação cristã usa, testemunhas de Jeová usa, para falar sobre o sono da morte, que a pessoa morre e está dormindo, entendeu? Porque eles usam os textos do Antigo Testamento, porque na realidade a revelação foi progressiva. No Antigo Testamento eles não tinham a revelação plena, igual temos hoje do Novo Testamento, entendeu? Então no Antigo Testamento eles tinham essa concepção: morreu, está ali. É essa a concepção dos antigos. Jesus disse que quando ele foi falar sobre idade, meu amigo está dormindo. O corpo dorme. Ou da menina foi de Jairo. Isso. Não, ele está morto. Isso. Na realidade, o corpo dorme. O corpo dorme. O corpo, né, do pó veio e ao pó volta. O corpo dorme. Mas o espírito, você está entendendo? Aí que está o problema. No entanto, não me lembro agora o texto exato, mas a Bíblia diz que Jesus mandou o espírito voltar numa menina lá, acho que é a filha de Jairo, não me lembro qual, da ressurreição de Cristo. Ele ordena para o espírito voltar, entendeu? Porque, ou seja, o corpo está morto, o corpo morre, mas o espírito, ele segue o seu destino. Os salvos em Cristo hoje ao paraíso, e os sem Cristo ao inferno, né? Mas vamos, outro texto aqui, diz aqui, em Jesus, página 165, em Jesus, porém, encontramos a primeira pessoa a derrotar a morte. Já houve casos antes de Jesus de pessoas morrerem e voltar a viver, mas essas pessoas eventualmente morreram novamente. Jesus foi o primeiro e o único ser humano a voltar da morte e viver eternamente. Ou seja, a ressurreição no Antigo Testamento existia? Sim.
O Elias não ressuscitou, filho da viúva, o Eliseu não ressuscitou, mesmo depois de morto, o osso do Eliseu não ressuscitou. Tantos outros casos, o próprio Lázaro não ressuscitou, mas todos voltaram a morrer. E Jesus? E Jesus? Jesus, ele ressuscitou, mas ele não voltou a morrer. Aí diz aqui, mas o próprio Jesus conhecia seu poder, ele morreu voluntariamente e por seu poder ressuscitou, vencendo a morte, demonstrou que nem ela, a mais terrível das consequências do pecado, tem autoridade para tocar. Por isso o Pai me ama, porque Ele deu a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. Aí Paulo diz aqui, 1 Coríntios 15, 54, 55: quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Essa vitória explica a abordagem de Deus em seu governo no mundo, Deus, por muitas das vezes, Deus pode muitas das vezes não impedir que muitos males aconteçam, mas o mal que Ele permite pode levar um bem maior. A morte de Jesus pode ser a maior catástrofe da história, mas ao invés disso, foi o precursor da maior vitória de Deus, a ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, foi a maior catástrofe? Foi, mas qual foi a maior vitória? A ressurreição. Porque através da ressurreição nós temos e somos uma nova criação em Deus. Se com Cristo morremos, com Cristo também reinaremos. Aí entra aqui na página 166, a ressurreição de Cristo foi o início de uma nova criação. Pequenos traços do gnosticismo permeiam sobre o cristianismo: a rejeição do mundo material. Nosso destino não é algum espaço étero, incorpóreo, alguma nuvem espiritual, mas a nova Jerusalém que desce do céu. Vou tentar resumir para vocês aqui e explicar de uma maneira bem sucinta, para não causar heresia e não dar nó na cabeça de ninguém, entendeu? Diz aqui assim, o seguinte: através de Cristo houve um religamento entre Deus e o homem, que nem ele diz aqui, Paulo expressou essa ideia de Jesus como o primeiro homem da nova criação, ao compará-la novamente com Adão. Adão nos legou corpos corruptíveis. Jesus, em sua ressurreição, recebeu um corpo incorruptível. Através de Adão, os nossos corpos que habitamos nessa criação, mas através da ressurreição receberemos um corpo semelhante ao de Jesus, os corpos glorificados da nova criação. Ou seja, há muita gente que acha que esses novos corpos que nós recebemos através de Cristo, irmãos, é um corpo glorificado. Mas tem gente, como diz aqui o autor, acha que o céu é imaterial, que a nova Jerusalém é algo que transcende. Na realidade, irmão, quando Cristo ele desceu, se fez homem, foi para ligar Deus com o homem. Agora Cristo morre e ressuscita, foi para ligar o homem com Deus. Então Cristo ele trouxe essa nova criação de homens semelhantes a Deus. Então a igreja de Cristo, irmão, quando nós falamos de morar no céu, Filipenses 3:20, 21, ele fala do corpo glorificado, 1 João 3 verso 2, fala que seremos semelhantes a Ele. E quando João fala da nova Jerusalém, que é a descida do céu,
a Bíblia fala das nações que andarão à sua luz. A igreja terá corpo glorificado semelhante de Cristo, é aquilo que ele está falando aqui, um corpo incorruptível, e nós teremos livre acesso do céu à terra, em questões de segundo, estaremos na Nova Jerusalém, em frações de segundo, estaremos nas nações que governaremos com Cristo. Em escatologia nós vamos mergulhar nisso aí. Irmãos, para vocês terem uma ideia, não é doutrina Testemunho de Jeová, irmãos, pelo amor de Deus, compreenda e seja crente. O milênio vai ser um prelúdio da eternidade. O milênio, Satanás será amarrado por 1000 anos, Cristo julgará as nações, tudo será restaurado. O jovem morrerá de 100 anos, diz Isaías. As armas de guerra se transformarão, disse Miqueias, em equipamentos, de lavoura, Tudo será restaurado no milênio. É Deus, e a igreja reinará com Cristo no milênio. A igreja proclamará e ensinará as nações sobre Cristo. Diz lá em Apocalipse capítulo 1, que em Cristo somos reis e sacerdotes. Por que rei? Porque reinaremos com Cristo. Por que sacerdotes? Porque nós ensinaremos as nações sobre Cristo. Mas depois do milênio vai vir um juízo final. No juízo final tudo será destruído. Aí no capítulo 22 de Apocalipse, João vê novos céus e nova terra. É uma nova criação. Tudo se faz novo. Aí ele diz que a nova Jerusalém é descida, e a nova Jerusalém, irmãos, ela ficará nos ares, e essas nações que andarão às luz da nova Jerusalém, é onde nós, como igreja de Cristo, nós teremos livre acesso da nova Jerusalém com a terra. É isso aqui, através da ressurreição, que nós em Cristo veio fazer esse elo aqui, A ascensão de Cristo foi para nos religar e mostrar que teremos acesso tanto ao céu quanto à terra. A oração, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha a nós, é trazer o reino. Você está entendendo? Em escatologia nós vamos mergulhar mais nisso aqui. Mas através de Cristo e por Cristo é que nós temos o privilégio da ressurreição. Aí diz lá Apocalipse: bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Os que dormem em Cristo, os que morreram em Cristo, Paulo diz, 1 Tessalonicenses do 13 ao 18, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Mas ele diz mais: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, assim como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, mas cremos também que ele ressuscitou. Assim também Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que no momento ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, a voz do arcanjo, o som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós seremos. Você está entendendo? O poder da ressurreição de Cristo. Então, quando Paulo diz a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, ele estava falando disso aqui, do poder da nova criação em Cristo que temos acerca da sua ressurreição. No batismo, qual é o símbolo do batismo? Você se lembra? Quando nós deitamos, nós morremos em Cristo, mas quando levantamos, ressuscitamos. Vamos lá, irmão, as horas dá vontade de falar mais aqui, mas a hora não permite, não, senão eu vou ficar só aqui. Depois, irmãos, na hora que vocês estiverem aí tranquilinho, vocês estudam aí do poder da Santa Ceia na vida do crente.
do poder da ceia na vida do crente. Você está entendendo? Por isso que Paulo adverte de aqueles que tomam ceia indignamente, porque a ceia, você está participando do corpo e sangue. Todos os alimentos que você toma, come e bebe, você sabe que o seu corpo, por isso que tem gente que tem alergia à carne de porco, tem alergia a certas, né? Porque todo o alimento que você digere, o seu organismo, ele espalha por todo o seu corpo. Assim são os elementos da Santa Ceia. Quando você participa da ceia, os elementos da ceia no seu corpo faz efeito. O efeito tanto espiritual quanto efeito. Você está entendendo? Capítulo 3. Cristo a quem estamos unidos. Cristo a quem estamos unidos. No Novo Testamento, irmãos, nós falamos muito, né, da figura de estar em Cristo, né? Portanto, quem está em Cristo é estar em Cristo. Aí diz aqui, ó, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo já se revestisse de Cristo. Então, na realidade, nós usamos muitos desses textos de falar de estar em Cristo, viver com Cristo, de falar com Cristo. Ou seja, porque nós somos em Cristo e estamos em Cristo. E em Cristo nós somos o quê? E existem imagens que a Bíblia nos mostra que nós somos em Cristo. O que nós somos em Cristo, por exemplo? Nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Não existe duas noivas de Cristo, existe uma noiva. Então a igreja, o corpo místico de Cristo, é a noiva de Cristo. Então a Bíblia, por exemplo, ela fala sobre isso, acerca de Cristo é a noiva, também que Jesus é o nosso noivo, e isso será eternamente unidos a nós. Essa imagem não é original, é original no Novo Testamento. Os profetas Ezequiel, Oséias utilizam as suas profecias em ilustração a Israel como esposa de Deus, aquilo que eu estava falando, né? A esposa de Oséias retrata como era Israel para com Deus. Ele diz aqui, ó, nessas profecias Israel figura uma esposa infiel, que comete idolatria, que trai o esposo que tanto amou. Cristo, porém, espera da igreja uma noiva santa e fiel, obediente a Ele, como o apóstolo expressou, tratando uma comparação direta entre o amor mútuo de um casal e o amor da igreja entre Cristo, de sorte que assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem semelhança alguma, santa e irrepreensível. É a igreja, a noiva, santa e irrepreensível. Alguém já viu uma noiva aí casar de preto? Hoje tem de tudo, né, irmão? Mas um exemplo, uma noiva, ela entra no ápice do casamento, os carinha vai lá, toca as clarinetas, e a noiva, ela vem com um vestido bege, ela entra com vestido bege na igreja, irmão. O que vão pensar dela? Qual é a cor da noiva? O branco, porque o branco simboliza pureza, santidade. Então a noiva de Cristo, ela tem que ser pura, sem mancha, sem ruga. Em 1 Coríntios 6, 16 a 17, ao advertir os leitores contra a prostituição, Paulo expressou essa ideia ainda mais explicitamente: ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz se faz um corpo com ela? Paulo exorta.
né? Outra imagem utilizada da união é a planta e os seus galhos. É a planta? Sim. O que Jesus usa em João capítulo 15? Eu sou e vós sois a vara. Aquele que está em mim, que não der fruto, será? Por que, irmãos? Da onde que sai todo o nutriente que vai para o galho? Da árvore, do caule, da terra que está plantada. Eu vos chamei, isso aí, eu vos chamei, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus nos chamou para quê? Para dar fruto. Por isso que ele diz que no verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então ele está falando do que? Ele é a árvore, nós somos. Na realidade, irmãos, esse galho que Jesus está falando, na realidade é Israel. Paulo ele fala que nós somos enxertados. Paulo diz aqui, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da ceifa, que é uma raiz de oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que você não é quem o sustenta, a raiz, mas a raiz a você. Então dirá: os ramos foram cortados para que fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vós permanecei pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também poupará você. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós, os gentios, nós não somos os verdadeiros galhos, nós somos o enxerto. Alguém já viu aqui a árvore enxertada? Alguém trabalhou de jardineiro aqui ou coisa semelhante? Você já viu quando se enxerta numa árvore, né? Faz um cortezinho e enxerta. Aí com o passar do tempo, aquele enxerto passa a fazer parte daquela árvore. O que Paulo está dizendo? Que se Deus não poupou nem os ramos originais que é Israel e as cortou, quanto mais vós que sois enxertado. Você está entendendo? Se Deus, aí entra de novo a questão do amor, né, da misericórdia. Se Deus não poupou nem Israel, que é os galhos, Deus vai poupar o jambuzeiro bravo, que nem diz Paulo, né? Nós somos jambuzeiro, irmãos, nós somos enxertados. Você está entendendo? Então, uma outra língua que fala, né, sobre a união de Cristo, da igreja com Cristo, a árvore, né? Qual é a outra união que nós podemos falar aqui aos irmãos? A união do corpo, né? Nós como igreja, nós somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça. Então nós estamos em Cristo. Agora, aí Paulo fala, o corpo, ele se desmembra a si mesmo. O corpo, para funcionar, ele tem que estar. Irmãos, esse negócio sobre unidade dá uma palavra muito boa, hein? Um corpo, para funcionar bem, todos os membros têm que estar funcionando corretamente. A minha perna esquerda quer ir para o feital e a direita quer ir para o centro, e daí? As pernas querem ir para minha casa, mas o resto do corpo quer ficar aqui, e aí? Por isso que a igreja é tratada como um corpo. E sabe por que não estamos funcionando bem? Porque nós estamos divididos. Às vezes a igreja parece um cochoado de retalho. Vocês lembram do cochoado de retalho antigamente? Pegava, não sei vocês aqui, né? Mas minha mãe, minha avó fazia muito aqueles cochoados, né? Punhado de pano, fazia aquele cochoado que você não sabia a cor. Isso. Então cada um quer puxar, irmão, para o seu lado.
Cada um quer ser melhor que o outro, cada um quer fazer mais, cada um quer, não, eu faço, eu tenho, eu vou, eu realizo. Não, todos somos corpo, e o corpo só funciona bem. O dedinho aqui, ó, vamos arrancar, não faz falta. Eu posso até ser presidente se ficar sem ele. Estou brincando, né? Para que serve o dedinho, né? Vamos arrancar o dedinho, irmão. Tem coragem? Não estou usando mesmo. Você está entendendo? Então a igreja é um corpo. Pode falar. Por exemplo, meu pai teve um problema no pé e ele amputou o dedo. Meu pai nunca caiu assim. Quando ele amputou o dedo, você acredita que por causa do dedo ele caiu? Acredito. Caiu por causa daquele dedo que não. Perde equilíbrio. Não é o foco da nossa, mas existe um texto bíblico no Antigo Testamento de um dos guerreiros, está lá em Juízes, esqueci o nome, que ele mandou cortar os polegares e os dedos dos pés. Está lá em Juízes 1, capítulo 1. Por que cortar os dedões dos pés? Perde equilíbrio, irmão. E por que cortar os polegares? Um espadachim, como que ele pega a espada? É isso, Adoni-Bezek. Ele mandou cortar. Você está entendendo? Porque se cortar, como que ele pega na espada, irmão, sem o dedão? Como que ele vai se equilibrar sem o dedão dos pés? Isso aí, espiritualmente falando, é uma mensagem tanto. Como podemos estar em Cristo? Como podemos estar em Cristo? Só existe uma das principais maneiras de estarmos em Cristo, irmãos: pela fé. Paulo diz assim, em Efésios: estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Se com tua boca confessares a Jesus, em teu coração credes em Deus, ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, como podemos estar em Cristo? Pela fé. Sem fé, mas e Lucas 1,37, irmão? Porque para Deus nada, mas sem fé. E aí? Ao mesmo tempo que é impossível, Deus é o Deus do impossível, certo? Mas se você não tiver fé, o Deus do impossível não faz o possível, porque todas as coisas são possíveis aos que crê. Todos os milagres de Jesus, segundo a sua fé. Seja curado conforme a sua fé, seja sarado conforme a sua fé. Pode ver os relatos de Jesus, tudo pela fé, por intermédio da fé. Acho que eu já disse para vocês aqui, Deus mais reage do que age, irmão. Deus mais reage do que age. Você lança a sua fé, Ele só reage. Você está entendendo? O que tem 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão não dá para ninguém, mas está aqui. Aí Deus reagiu. Jeremias 33:3, clama a mim. A nossa reação, clama a mim, a reação de Deus. Então, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas. Você faz uma coisa, Ele te dá 4. Ele mais reagiu do que agiu. Você está entendendo?
Então, na realidade, falando de fé aqui, estamos em Cristo pela fé, ele mais reage do que age. Então, Deus não está agindo. Não é que Deus não está agindo, é você que não está agindo, porque se você agir, ele reage. Amém? Prega à vontade aí depois. Vamos lá. Estar em Cristo significa compartilhar na sua morte e na sua vida. Estar em Cristo significa compartilhar da sua morte e na sua vida. Uma vez que estamos em Cristo, unidos a nele, podemos ter segurança da nossa salvação, pois todos os nossos pecados foram passados a ele, toda a sua justiça foi passada a nós. Gálatas 2:20. É importante observar que biblicamente estar em união em Cristo e fiel não é uma realidade futura, não é algo que um dia vai se cumprir eternamente. Paulo deixa claro que já estamos em Cristo hoje, usufruindo já no presente as bênçãos que dele há de vir. Ou seja, eu vou esperar quando isso acontecer, quando aquilo, não, nós já estamos em Cristo, já vivemos em Cristo, estamos presentes em Cristo. Então você pode hoje desfrutar do quê? Do perdão, da graça, da bênção, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Tudo. Eu já disse isso aqui, mas é válido dizer novamente. Aí é onde entram os pregadores da prosperidade. Olha, você tem que desfrutar e tal, né? Você é pobre, irmão, você está no pecado. Você tem que, ter um carro igual do Hermes, senão você está em pecado. Se você tem um Monza rosa, você está em pecado, irmão. Você tem que ter um carro igual do Hermes, daí você está próspero, irmão. Então, é a teologia da prosperidade, irmão. Brincadeira, né, irmão? Irmão, se a gente analisar a teologia da prosperidade dentro de um contexto assembleano, Daniel Berg e Gunavim está no inferno. Os caras eram pobres de marré, irmão. Andava a pé, de bicicleta velha. Dia que Gunnar Vind comprou um carro para fazer a obra, metade da igreja desviou, que achou que ele estava usando dinheiro da obra para comprar um carro. Você está entendendo? Teologia da prosperidade, irmão. Mas estar em Cristo significa que nós estamos crucificados nele. Então não vivo mais eu, mas Cristo. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por si mesmo. Então já não vivo mais eu, já não é meu querer, já não é minha vontade, já não é os meus desejos, os meus apetites carnais, mas eu tenho que estar em Cristo. Se Cristo está em mim, eu tenho que viver segundo. Isso significa compartilhar de Cristo na sua morte e na... Vamos lá, irmãos, capítulo 4, Jesus Cristo, cabeça da igreja. Eu já até dei uma pinceladinha aqui aos irmãos, né? Cristo, o cabeça da igreja, e nós somos os seus membros. A igreja também, irmãos, é comparada a uma nação, a um reino, a um rebanho, a um corpo. A igreja é comparada a um edifício. Pedro diz que a igreja é comparada a um edifício. Diz aqui 1 Pedro 2, dos 5, 6, 9 e 10: vós sois como pedra viva, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para ofereceis sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nele crê não será confundido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele compara aqui, ele está comparando a igreja a um edifício, que nós somos as pedras. Por isso que lá está escrito, lá em Apocalipse capítulo 22, diz que Deus habitará na onde? No meio do edifício. E quem é o edifício? O corpo de Cristo. Irmãos, isso aqui é hermenêutica, é bom vocês anotar aí, ó. Quando Paulo fala de templo no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, nós usamos muito para falar do nosso corpo. Eu já falei isso,
preguei isso, escrevi isso, falei muito sobre isso. Mas quando Paulo fala no capítulo 3, que aquele que destrói o templo, Deus o destruirá, Paulo não está falando, irmãos, do corpo nosso. Paulo está falando do corpo místico de Cristo. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Paulo está falando de divisão na igreja, Paulo está falando de contenda na igreja, Paulo está falando de facção dentro da igreja. Então Paulo está dizendo que aquele que divide a igreja, destruir o corpo, é dividir a igreja, Deus o destruirá. Agora no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala do nosso corpo, porque ele diz: aquele que se une a uma prostituta, um só se faz com ela. Entendeu? Aí Paulo está falando do nosso corpo, mas no capítulo 3, Paulo está falando do edifício que é a igreja. Então todos nós aqui, cada um de nós, fazemos parte de um edifício chamado igreja, não, mas do edifício espiritual, somos casa de Deus. Aí o livro nos traz mais aqui, deixa eu passar mais alguma coisa aos irmãos aqui. Paulo, aqui ó, Cristo é a pedra principal, né? A pedra do fundamento. Paulo também fala da unidade do corpo, né? Somos chamados de ovelhas também. Cristo é o bom pastor, a igreja é o templo, o apóstolo e os profetas são os fundamentos, a igreja é a nova humanidade e Jesus Cristo é o segundo Adão. A igreja é a família de qual Jesus Cristo é o primogênito dentre os irmãos. A igreja é o sacerdócio segundo Jesus Cristo, o sumo sacerdócio. A igreja é um reino cujo ungido é o Messias. A igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo, é o cabeça. Aí existe esse teólogo, irmãos, teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, foi ainda mais longe em sua contemplação a Cristo como unificador da igreja. Segundo ele, Cristo não é apenas aquele que une os membros, mas é aquele que media entre as relações dos cristãos com outras pessoas. Ele diz assim, ó: com a sua encarnação, Cristo se interpôs entre mim e as circunstâncias do mundo. Já não há volta. Ele está no centro de tudo, rompeu as relações diretas com aquele que foi chamado, guardava nas nossas essa circunstância. Cristo quer ser o mediador, tudo deve operar por intermédio dele, claro, né? Ele não está apenas entre mim e Deus, mas também entre mim e o mundo, entre mim e os outros, entre mim e as coisas. Ele é o mediador. Não é apenas entre mim e Deus e o ser humano, mas também entre mim e outro ser humano, entre o ser humano e a realidade, porque todo mundo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o único mediador no mundo. Desde que Cristo já não existe relação direta entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o mundo. Cristo quer ser o mediador, ou seja, entre mim e o meu irmão, quem é o mediador? Cristo. Entre mim e o mundo, existe um mediador, Cristo. Entre mim e Deus, tem um mediador, quem é o mediador? Cristo é o nosso mediador. Aí ele fala aqui de novo: Cristo é a cabeça que dá propósito aos membros. Dá propósito aos membros? Sim, ele é o cabeça. O que a cabeça faz, irmãos? O que a cabeça faz? Cabeça pensa, não é assim? Você sabia que a pessoa, os médicos dizem, né, que a pessoa pode ser considerada morta se o seu cérebro parar de funcionar? Você sabia disso? Ah, o coração parou, mas o cérebro funciona, então não morreu não. Eles reanimam o coração, só dá morte quando o cérebro para de funcionar. Então Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, o que ele faz? Ele manda governo para os membros. Que nem diz aqui, ó, cada um dentro do seu propósito. Ou seja, cada membro tem o seu propósito. Os pés é para quê? Para andar. A mão é para quê? O olho é para quê? Orelha, nariz, boca. Cada um tem o seu propósito.
Mas e se a boca quiser ser pé? Você ri, irmãos, mas tem um monte de boca aí que quer ser pé, viu? Deus chamou ele para ser boca. Quero ser pé. Não adianta. Se eu fizesse aquilo, estava dando certo. Mas Deus chamou você para ser boca. Se eu fizesse aquilo no lugar do Henrique, ia funcionar. Mas Deus chamou ele, não chamou eu. Aí eu quero ser melhor que ele, mas só que ele faz parte do corpo e o desígnio está sobre ele. Por isso que as coisas não andam, irmão. Já pensou? Eu querer que a minha perna fique aqui no lugar do braço, eu vou andar direito? Na hora que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo em geral, independente de ministérios, colocar na cabeça que Cristo é a cabeça e que cada um tem uma vocação própria em si que Deus deu, e fazer o que é para ser feito, a igreja vai andar. Por isso que a igreja nos tempos primitivos, ela andava, ela dava fruto, o negócio fluía. Porque, um exemplo, Felipe desceu a Samaria, ele fez o trabalho de um evangelista, irmão, pregou, orou e foi embora. Agora, quem que veio depois para orar, para receber batismo com o Espírito Santo e organizar a igreja em Samaria? Pedro e João. Felipe fez a parte dele, agora Pedro e João dá sequência. Você está entendendo? Agora, se Felipe analisasse bem assim, diz: tá um monte de gente aqui, ó. O negócio aqui tá bom, vou ficar por aqui mesmo. Vou chamar Pedro e João, não, vai forgado eles. Ficaram lá em Jerusalém, lá, e eu arrancando toco aqui. Não. É assim? Não. Seguiu. Você está entendendo? Cada um faz aquilo que é designado para fazer. Que nem diz aqui, ó, Cristo é que institui a liderança. A liderança fala dos dons, e dons também, Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, dos dons. Paulo também fala em Efésios capítulo 4, o próprio Cristo chamou Pedro para quê? Apacentai as minhas ovelhas. Olha o que Pedro diz em Pedro capítulo 5: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Irmãos, isso aqui é uma palavra de obreiro, dava um cardo grosso, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O pastor, o líder, aquele que está na frente, ele não tem um domínio, ele é apenas o condutor, para conduzir o rebanho às águas cristalinas. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aí em Efésios capítulo 4, do 11 a seguir, ele fala dos apóstolos, ele fala dos evangelistas, ele fala dos mestres, ele fala dos pastores. Irmãos, a igreja, ela foi dotada pelos dons, e no entanto o próprio Paulo diz assim, ele deu esses dons para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Você está entendendo? Por que um tem um dom desse, outro tem um dom daquele, outro tem... Para o bom andamento. Você está entendendo? Um prega, outro profetiza, outro ensina, outro ganha alma, outro ora. Mas o que prega não é melhor do que ensina, o que ensina não é maior do que profetiza. Ninguém é maior que ninguém. Paulo diz: são muitos os ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Você está entendendo? Não existe, irmãos, essa de querer ser maior que o outro. Não é porque o seu dom é diferente do outro que você é melhor que o outro, não. Deus te capacitou com esse dom, com esse talento. Faça conforme Ele te chamou para fazer. Não tente o pedreiro querer ser dentista e o dentista querer ser pedreiro. Se Deus te chamou para ser pedreiro, seja um bom pedreiro, irmão. Se Deus te chamou para ser dentista, se especifique. Paulo diz em Romanos capítulo 12: se Deus te chamou no ensino, dedica-se ao ensino. Você está entendendo? Dedica naquilo que Deus te deu. Você está aqui hoje porque você está se dedicando. Um prega, outro ensina, outro tem vocação ministerial, pastoral. Cada um que tem aqui tem um chamamento de Deus.
Então você está aqui para aperfeiçoar aquilo que Deus já te deu. E outro, irmãos, não é ministério que consagra A, consagra B, não. Quem dá o dom é Ele. Diz, Ele mesmo deu uns. Quem dá é Ele. O homem só reconhece. Homem nenhum dá nada a ninguém. Entendeu? Quem dá é Ele. Amém? Temos 6 minutos aqui para falar de Jesus Cristo centro. O que Jesus Cristo é o centro? Ele é o centro da história da salvação. Por que é o centro da história da salvação? Não existe salvação sem Cristo. Não existe condições do homem salvar-se sem Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro da nossa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. Cristo é o centro da nossa pregação. Será que é, irmão? Será que estamos sendo cristocêntricos? Será que Cristo é o centro? Estamos estudando tabernáculo, amém? O tabernáculo ficava na onde? No centro, apontando para Cristo, Cristo centro. As tendas ficavam tudo em volta, tabernáculo no meio. A Bíblia diz que João teve a visão, capítulo 1 de Apocalipse, e ele viu que andava no meio dos setes, onde estiver 2 ou 3 reunidos do meu nome, eu estou no centro, no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. O rei viu e disse, porventura não jogamos nós 3? E vejo, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses, que andam no meio do fogo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, que Jesus estava no meio da casa, quando descer aquele paralítico no meio. Jesus tem que estar no meio da nossa vida, no meio do nosso ministério, no meio da nossa vida conjugal, ministerial, no meio da nossa mensagem, no meio do nosso ministério. Ele tem que ser o centro. A partir do momento que Cristo deixa de ser o centro, irmãos, as coisas só têm a piorar. Está entendendo? Por isso que desde o Antigo Testamento Jesus vem sendo apontado como um centro. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Apontando para Cristo. A cobra, a serpente que Moisés fez de bronze, apontando Cristo. Tabernáculo, apontando Cristo. O altar do holocausto, apontando Cristo. A pia do lavatório, apontando Cristo. A mesa dos pães da propiciação, apontando Cristo. Tudo é apontando Cristo, irmão. Moisés é um profeta segundo Cristo. Tudo apontando Cristo, tudo apontando Cristo. Todo o Antigo Testamento é apontando Cristo, apontando Cristo. No entanto, aquilo que eu costumo dizer, a Bíblia foi escrita para mostrar Jesus. A Bíblia foi escrita para apontar Cristo, Cristo, Cristo. Ele é a semente da mulher, ele é o cordeiro pascal, ele é o sumo sacerdote. Ele é Ele, entendeu? Todas as coisas foram para Ele, por Ele e nele. Ele tem que ser o meio, o centro, está no meio. Amém? Tem 2 minutos ainda, alguma pergunta? Se não tem lá perguntas,